Estou recebendo aqui hoje Nelson Rocha, secretário de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, e já esteve aqui na condição de secretário de Fazenda há um ano, exatamente há um ano, estava chovendo, me lembro bem disso. Ele veio falar na época do plano de recuperação fiscal do Estado, estava naquela fase final de negociação e prometeu, não sei se vocês lembram, está aí nos nossos arquivos, né? Prometeu falar de um assunto importante para o futuro da humanidade, né? A gente está falando, estou usando aqui que não é um futuro do Rio de Janeiro como Estado, do Brasil como nação, mas da humanidade, que é a criação de um mercado de créditos de carbono sediado no Rio de Janeiro, mas com repercussão internacional. Ele prometeu falar disso e acho que é o momento da gente começar a falar do futuro, né? Então, a gente está só olhando para o passado, mas é hora de olhar para o futuro e você está cheio de novidades, né, Nelson? Tem muita coisa. Primeiro, agradecer a você a oportunidade de mais uma vez estar falando para todos os internautas que acompanham o seu canal. É sempre bom fazer a divulgação, mas ao mesmo tempo poder estar interagindo com as pessoas, né? Especialmente com você, Vidor, que tanto respeito que tenho pela sua trajetória de vida, trajetória profissional. E é isso, né? A gente falou sobre o regime, que conseguimos resolver. Afinal, a gente fala um pouquinho até disso. Foi muito, muito bom, o Estado deu uma virada, né? Acho que muito da capacidade financeira que o Estado e das condições que nós criamos, acabou o Estado melhorando significativamente a sua situação financeira e, obviamente, a capacidade de adoção de políticas públicas. Mas um dos motivos que tinha me feito voltar ao Estado era exatamente isso. Um era o regime e o outro era a questão do mercado de ativos sustentáveis, com foco nesse início ao crédito de carbono, que é o ativo ambiental que mais está em voga e é um mercado que vem um crescimento exponencial. Naquela altura eu te disse assim, não, vou te trazer depois, mas eu não podia falar porque a gente estava... negociação. Tinha um termo de confidencialidade que nós tínhamos assinado e eu não podia estar falando com quem a gente estava fazendo, né? Mas nós conseguimos assinar agora, esse ano, primeiro um memorando de entendimentos, depois desse termo de confidencialidade, e em seguida a questão também do estudo de viabilidade que foi feito, né? E ao mesmo tempo dos compromissos que o Estado assumiu vis-à-vis da Nasdaq, que é a grande novidade. A gente estabeleceu uma parceria com a Nasdaq e a GEAP, que é outra empresa também, que eles trabalham... A Nasdaq é uma grande bolsa americana, né, de ações, enfim, entrando nessa área também. Exatamente. Eles já operam hoje uma plataforma, eles operam na Suécia, na Dinamarca, Finlândia e Noruega, ali nos países escandinavos, porque lá já se tem um mercado regulado, então eles estabeleceram essa conexão. E você sabe que, como a gente fala de crédito de carbono, muitas pessoas às vezes não compreendem, né? O que é crédito de carbono, né? Surge do nada, é um ativo intangível, mas ele é uma forma da gente preservar a natureza. E aí, obviamente que você colocou perfeitamente, a gente está tratando não apenas da economia do nosso Estado, da economia do país, ou seja, do bem-estar da população brasileira, mas da humanidade. Né? Haja vista que o grande estoque de CO2, ele está no Brasil, através da composição, seja de suas florestas, dos seus ativos ambientais, da sua biodiversidade. Então o Brasil será o grande protagonista dessa nova economia. Como é que vai funcionar isso na prática, Nelson? Então, o processo, primeiro falar como foi estabelecida essa conexão. Quais são os compromissos do Estado? E por que a Nasdaq escolheu o Rio, né, para instalar o que nós queremos fazer aqui, que é um hub mundial de negociação, né?
Claro que vão ter outros pontos de negociação, mas aqui ser o centro de negociação de ativos ambientais. Por que ela escolheria o Rio e não Nova York, já que é um ativo digital? E qualquer ativo digital pode ser comercializado de qualquer parte do mundo, né? Não precisa necessariamente estar aqui. O que nós convencemos eles foi de que, primeiro, que a Nasdaq é uma bolsa global e não uma bolsa regional. E, portanto, ela teria que estar aonde está o ativo, aonde vai estar esse mercado. E aonde vai estar? No Brasil, como eu disse antes, que será o grande protagonista. Então, a conversa começou aí, porque eu tinha entendimento de que nós podíamos resgatar o mercado financeiro para o Rio de Janeiro, mas não para fazer uma disputa com a B3 em São Paulo, em absoluto. Era resgatar para atuar especificamente em sustentabilidade. E aí o Brasil, como sendo o centro desse universo, dessa nova economia, o Rio de Janeiro era a cidade, né, e o estado que melhor se adequava às condições, por vários motivos. Seja pela representatividade do Rio de Janeiro no exterior, seja por vários motivos que cabem à cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, a maior floresta urbana do planeta aqui, que é a Floresta da Tijuca. Essa bela paisagem e, sobretudo, pelo fato de termos sediado aqui a Rio 92. Né? E a Rio 92... É o estopim de tudo isso. Exatamente, né? Onde se começou toda a discussão sobre esse assunto de crédito de carbono, depois veio o protocolo de Quioto, Acordo de Paris, e o momento é mais adequado. Então, aí começa o processo todo, né, para que a gente pudesse ter essa bolsa aqui no Rio de Janeiro. Né? Não é só uma plataforma como existe em outros lugares do mundo, começará como uma plataforma, mas se transformará numa bolsa em função da complexidade das negociações e desses ativos que eles vão tomar na frente. Eu sou fluminense, você é vascaíno, mas os flamenguistas corintianos já estão... Porque vai ter um jogo daqui a pouco sobre isso. É verdade. Mas não vamos falar porque isso aqui é atemporal, que nós estamos falando. Mas aí, Nelson, quando é que você acha que a gente vai negociar o primeiro crédito carbono na Bolsa? Então, eu vou fazer uma cronologia. Nós começamos essa conversa em junho de 21, e aí fomos ao mercado para entender, falei assim, deixa eu combinar com os russos, ver se o mercado também entende que isso é viável. O mercado aceitou super bem, e aí nós conseguimos falar também com o mercado lá fora, e isso acabou culminando com a conversa com a Nasdaq. Eles acharam interessante, quiseram avançar na conversa, e isso foi um processo de negociação. Em março agora de 22, nós assinamos um memorando de entendimentos lá em Nova York, na Times Square, foi um evento muito simpático da parte deles, porque eles colocaram lá no painel da NASA, que é bem-vindo, governador, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, enfim. E esse memorando tinha alguns compromissos, o Estado tinha que assumir compromissos que seriam colocar os ativos ambientais nossos, que vão ser transformados em crédito de carbono, para serem negociados na Bolsa. E é bom aí eu frisar, negociar os ativos que são crédito de carbono na Bolsa não significa vender floresta não, tá? É o fato de não emitir CO2 na atmosfera. Isso tem um valor intrínseco porque a humanidade quer reduzir a quantidade de carbono na atmosfera. Por quê? Porque essa emissão toda acaba trazendo uma mudança climática muito prejudicial à humanidade, e nós temos visto como catástrofes, né, enchentes, tudo isso. Mas quem é o dono desse crédito? Então, o dono desse crédito, quando a reserva é do Estado, é do Estado. Quando é do privado, é privado. E aí eu estou falando de floresta, que é mais fácil compreensão, mas posso falar de outras emissões que podem ser evitadas. Eu vou, por exemplo, fazer uma fábrica de hidrogênio verde. Esse é um assunto que você vai transformar. Então, o hidrogênio verde é uma fonte de energia que substituirá outra energia que é fóssil. Me dá um crédito de carbono. Isso vira um crédito de carbono. Por exemplo, você tem a sua indústria, ela gera, para poder produzir, ela tem um gerador que é a diesel.
E vamos supor que eu vou mudar, não vou falar nem de hidrogênio, podia ser para hidrogênio verde, mas para o que é mais comum para a população, vou transformar em placas solares. Essas placas solares, elas não emitem CO2 para a atmosfera, enquanto o óleo diesel emite. Então, me gerou um crédito. Eu vou diminuir a emissão, isso vai me gerar um crédito que também será aproveitado. Mas só voltando aqui, que eu acabei não terminando, então a gente foi lá, assinou esse memorando. Em junho de 22, nós encaminhamos para a Nasdaq e para a GEAP os nossos compromissos, que são os ativos ambientais e a adoção de políticas públicas ambientais, obviamente, mas também adoção de política pública que possa fazer esse mercado ser grande, com muitas pessoas participando, negociando. E para isso nós temos políticas tributárias que vamos adotar. Só para citar um exemplo, a questão do IPVA do seu carro. Vamos supor que você tem um carro menos poluente. O IPVA, nós daremos um desconto no valor do IPVA, só que ele não será em dinheiro, ele será em crédito de carbono. Em crédito de carbono, por quê? Porque aí você negocia. Só para a gente ter uma ideia, nós temos um universo de 7 milhões de veículos, né, registrados hoje no Detran, que poderão se beneficiar desse tipo de crédito. Claro que se passarem por um processo de substituição. Não, nesse caso não necessariamente, porque na própria identificação do cadastro do veículo, a gente vai identificar veículos que são menos poluentes, né? Que emitem, vamos supor que seja um carro elétrico. Esse já tem até isenção hoje do IPVA, mas supondo-se que não tivesse, ou veículos que têm um nível de combustão e de emissão menor por conta, seja do catalisador ou algum outro instrumento, então ele emite menos. Um veículo movido a gás, né, a transformação, isso tudo pode gerar uma redução do IPVA da pessoa, que será transformada em crédito de carbono. E um negócio muito interessante também, quando nós enviamos, sabe dessas coincidências da vida, que eu acredito que não são coincidências, né? Parece que Deus ilumina, diz assim, olha, vai porque é a hora do Brasil e a gente não pode perder essa oportunidade. É porque o encaminhamento que nós fizemos, Vidor, para a Nasdaq, desse relatório com os compromissos do Estado, ele aconteceu no dia 3 de junho de 2022. E o dia 3 de junho de 2022 faziam 30 anos da abertura da Rio 92. Olha que coincidência, né? Então, eu costumo sempre citar isso porque é uma coisa que me marcou muito. Eu falei assim, essas coincidências boas que nos motivam a continuar. Depois disso, a Nasdaq e a GEAP respondem em setembro agora. Eles fizeram uma análise econômico-financeira, viram a viabilidade do projeto, né, para eles também, e se comprometeram, olha, nos interessa, nós vamos em frente com isso. E nós estamos agora, esperamos que até o final do mês, início do mês de novembro, nós já estejamos lá em Nova York assinando o acordo com eles, o contrato, em que nós nos comprometemos a tudo isso que eu falei aqui, e a Nasdaq que se compromete a instalar aqui a plataforma com vistas à transformação numa bolsa que negociará só ativos sustentáveis e, sobretudo, que um dos grandes ganhos, que é uma coisa que é muito importante para a instalação deles aqui, é que a liquidação das operações acontecerão aqui, obviamente, para esses recursos, a gente tentar reter esses recursos aqui. Agora, Nelson, quem é que vai ter acesso a esse mercado? São corretoras, como é hoje, acontece na Bolsa, ou instituições financeiras ou não financeiras? Como é que é? Tem vários atores nesse mercado, né? Vão ter as corretoras, as instituições financeiras, que vão ter um papel importantíssimo, mas o cidadão comum também. Por quê? Porque primeiro tem uma plataforma que é simples, que está lá, você entra porque o processo de carbono, vou novamente citar a floresta, que é mais fácil, para mais fácil compreensão. Como nós transformamos isso em carbono? Você tem que certificar. Exatamente. Então, primeiro eu faço um inventário,
né? O inventário dizendo que eu tenho tantos hectares de floresta, que o bioma dessa floresta é Y e que esse bioma com essa quantidade me gera me evita a emissão de tantas toneladas equivalentes, que esse é o termo, né? De tantas toneladas equivalentes de CO2 na atmosfera. Feito isso, isso tem um valor, mas ele precisa ser certificado, que é um termo absolutamente importante. Por quê? Porque é importante que o mercado reconheça que eu efetivamente estou evitando a emissão, senão não adianta de nada. Aquilo é um intangível, alguém tem que vir e chancelar. Hoje tem 4 certificadoras grandes no mundo, uma delas detém 60% do mercado. Eu até tenho sido crítico muito com relação a isso, porque eu acho que tem que ampliar, resguardado, obviamente, a seriedade, né, a legitimidade e a confirmação absoluta da técnica para que esse carbono seja realmente efetivo, mas é preciso ampliar e melhorar a tecnologia, porque ainda é muito lento, isso acaba formando um gargalo que dificulta. Mas certificado, isso vai valer um crédito de carbono, né? Uma tonelada de CO2. Ele precisa virar, porque ele está solto, isso é intangível, ele precisa virar um ativo digital. E aí é o que nós chamamos de tokenização. É a transformação desse ativo que nós temos em ativo digital, que é a tokenização, e depois a negociação. A negociação é a última parte. Então você tem lá a plataforma que você pode entrar oferecendo os seus créditos, e vai ter alguém querendo comprar. Então alguém vai na plataforma, no mercado spot, né? Compra à vista, ele vai e compra. Esse é o mercado mais simples. E nesse mercado mais simples vão estar, na grande maioria, a nosso juízo, as pessoas físicas. E nós queremos mesmo que elas operem. Por isso a opção do IPVA, entre outras políticas que nós vamos adotar para essas pessoas entrarem. No mercado mais complexo, e aí a gente já está falando de bolsa, vamos supor, esse produto, esse ativo, ele, muitas das vezes, eles vão ter a sua efetivação, ele vai virar crédito de carbono daqui a tantos anos. Por quê? Vamos supor, eu vou fazer um reflorestamento. Então, eu vou plantar uma árvore, mas ela não vai gerar crédito de carbono o suficiente agora. Só quando ela estiver já numa determinada altura. Então, eu vou ter esse crédito de carbono daqui a 10 anos. Você negocia a futuro. Eu negocio a futuro. Isso, obviamente, vira um valor mobiliário e, consequentemente, eu posso negociar fazendo a custódia dele. Eu posso financiar a descarbonização de uma empresa, de uma fazenda ou de alguma atividade, financiando ele, dando como garantia os recebíveis de crédito de carbono que podem estar eventualmente custodiados na Bolsa. O BNDES adora essa ideia porque é uma forma dele ter uma garantia para o financiamento. No caso do Estado, a nossa ideia é a utilização da Agência de Fomento Estadual, né, a AGRIO, e aí a gente começa a fazer esse mercado girar, a descarbonizar a economia, utilizando recursos que estão existentes e que até então não valiam nada, porque as pessoas não tinham percebido isso, né? Que era que estava na economia, sem que a gente valorasse isso, e hoje passa a ter valor. E o Brasil, obviamente, é o grande ator, né? Eu diria o grande galã dessa novela, E aí, Nelson, eu tenho visto projetos já muito pensando nisso, né? Você esteve lá no Porto do Açu. Isso. Que é hoje um hub industrial importante, com muita potencialidade, né? Não é uma coisa real, mas aí estava vendo que tem uma perspectiva de se instalar lá uma espécie de... já numa fase de siderurgia, né?
Porque hoje dali eles exportam minério, né? Sim. Uma das atividades principais do Porto do Açu. O minério vem de Minas Gerais, por um mineroduto, por água, né? Trazido por água. E a ideia é pegar esse minério e fazer uma pelotização dele, mas num processo diferente do que existe hoje. Você tem muita emissão de carbono. É fazer com que esse tipo de aço que vai sair dali, quando ele for usado numa siderúrgica lá fora, ele vai emitir menos carbono no processo de fabricação de aço. É o que eu li de uma maneira geral. Sim, sim. Né? Esse tipo de projeto casa com... Perfeitamente, isso vira, e lá a Prumo está muito ligada com, a gente tem acompanhado, eles têm vários projetos, né? Isso viraria automaticamente crédito de carbono, né? E isso é interessante porque até então não se pensava. Tem muita gente que faz críticas porque esse mercado de crédito de carbono pode muitas vezes encarecer o produto. E por quê? Chamada da inflação verde, que é o fato de você, para preservar os recursos naturais, muitas vezes a tua forma de produzir ela é mais onerosa, ou eu tenho que de alguma forma compensar isso comprando crédito de carbono porque eu estou poluindo. Então muita gente critica, mas as pessoas não perceberam que esse custo já estava posto, e não para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Porque à medida que nós utilizamos os recursos naturais, nós estamos extraindo da natureza um valor econômico. Porque se a gente analisar, independentemente de correntes dos economistas, seja da esquerda ou da direita, não importa, normalmente o valor econômico ele era estabelecido pelo uso ou do produto em si, ou do serviço. E se esquecia as duas pontas, né? Que era a ponta quando você extrai e utiliza os recursos naturais aqui, e o descarte dele ao final. Isso tudo passou a ser incorporado para que a gente tenha efetivamente qual é o custo, porque antes eles estavam afastados, mas hoje eles fazem parte do conjunto. Então tudo isso vira valor econômico, e é preciso que a gente precifique e que a sociedade sabe que ao utilizar isso, ele está comprometendo o uso de recursos para a futura geração. Então é uma mudança. E muitas vezes eu vejo a sociedade, ela começa a perceber antes dos governos. Se a gente olhar para a matriz energética brasileira, é claro que o Brasil tem essa vantagem competitiva, mas hoje 14% da energia, da matriz energética brasileira, ela é feita de energia eólica e energia solar. E isso foi a sociedade que começou a desenvolver, as empresas, as pessoas físicas hoje estão trocando. Claro, tem uma vantagem também para reduzir o custo da energia, mas ao mesmo tempo a sociedade saiu na frente. É preciso que o Estado também perceba isso e comece ele próprio a se regular e buscar alternativas para ter não só a matriz energética, no caso, a matriz energética brasileira é a mais limpa do mundo, né? Porque além dessa, mais 60 e tantos % é de energia hídrica, então a gente tem mais de 80% hoje de energia limpa. Mas ao mesmo tempo que o poder público possa também ter compromisso, seja na compra de produtos ou outras ações, nós possamos ter compromisso também com um mundo mais sustentável. Agora, Nelson, vai ser interessante porque o estado do Rio é ao mesmo tempo o maior produtor disparado de petróleo e de gás, né? E acho que durante os próximos 30 anos isso vai ser muito importante ainda. Claro, não vai se substituir o petróleo e o gás de uma hora para outra, vai ser um processo. E essa produção no Brasil e no Rio de Janeiro em especial, ela ainda vai ter um peso relevante, né? Inclusive para a economia do estado. A gente Sim. vai ter esses dois. Você sabe que muita gente me fala isso. E é interessante essa pergunta porque é verdade. Mas ao mesmo tempo,
se a gente analisar, tem um componente importantíssimo, né? Por quê? Porque eu tenho a oferta dos créditos de carbono, preciso ter a demanda. E quem será o grande demandante? A indústria de petróleo. A indústria de petróleo. E não é por outra forma, e obviamente, e eles estão com uma lógica muito responsável. Eu tenho conversado, porque eu tenho uma preocupação também, porque é um projeto de longo prazo que perpassa por alguns governos. Então, a minha preocupação foi, a gente precisa estabelecer uma conexão com a sociedade civil, para que isso permaneça, né? E nós começamos a reunir. Então, para além do que o Estado está fazendo, como sua obrigação de fomento, de incentivo, nós estamos conversando também com a sociedade civil organizada. Seja a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, atores importantes, né, desse mercado e dessa economia verde, dessa nova economia. E um dos institutos que está lá conosco é o IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. E a indústria do petróleo, ela sempre fala, e é verdade, eles têm toda a razão, que existe uma demanda, não só brasileira, mas mundial, por energia. Né? E a gente não diminui, a demanda só aumenta por energia. E como produzir energia? É claro que está se buscando fontes alternativas, como falei aqui, eólica, solar e tal, né? Hidrogênio verde, por exemplo, mas ao mesmo tempo tem países que não têm essa capacidade. Só para a gente citar agora esse exemplo lá da guerra da Ucrânia, né? Da Rússia com a Ucrânia, você tem um problema de abastecimento, então você corre o risco até de desabastecimento de fonte de energia do gás russo para a Europa. Então você tem que buscar sempre fontes de energia e para compensar essa energia que acaba emitindo CO2 na atmosfera, como é que eles podem fazer? Provavelmente, porque tem duas formas de você mitigar esse CO2 na atmosfera. Uma é você produzindo alternativas para você reduzir a sua própria emissão, né? E a outra, eu incapaz de reduzir essa emissão, eu vou ao mercado e compro daqueles que estão preservando e, portanto, estimula em outras atividades que exatamente. compensa. E o Brasil está nessa ponta aqui, né? Porque a gente tem as florestas e tem a matriz energética melhor do mundo. Então nós, de alguma forma, estamos contribuindo muito mais para o mundo se manter sustentável. É uma curiosidade, porque o estado do Rio tem essas florestas naturais, mas tem pouco projetos de área de florestal, né? Projetos mesmo. A gente vê, por exemplo, dos celulose no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, fora Maranhão, Piauí, enfim, não tem nenhuma no estado do Rio. O Rio de Janeiro, ele tem hoje 31% do seu território ainda preservado em Mata Atlântica. O estado do Rio assinou agora esse ano com o BNDES o programa Floresta do Amanhã, um projeto, né, que vai ter reflorestamento de mata nativa, e tem 200 milhões que o Estado está botando e 200 milhões que o BNDES está botando no projeto. Isso é um projeto de reflorestamento. Mas com relação a essas companhias como Suzano, Papel e Celulose, essas companhias que atuam, né, é porque o Rio de Janeiro tem uma legislação sobre a questão especialmente do eucalipto, que foi proibido, porque lá atrás se tinha um estudo de que o eucalipto absorvia muita água e, portanto, geraria impactos ambientais ruins. Mas esse estudo foi revisto e parece que não é assim. Eu não sou especialista, né, na área ambiental, mas é isso, e tem até um projeto hoje que está na Assembleia Legislativa para ser voltado para retomar, e aí você teria capacidade de plantar eucalipto, que é também uma fonte de crédito de carbono, né? Mas o interessante é que a gente fala sempre de crédito de carbono, mas tem outras alternativas, e o Rio de Janeiro foi o primeiro também a ter
o aproveitamento ainda lá atrás, pelo protocolo de Kyoto, quando era o mecanismo MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, de aproveitamento de crédito de carbono, que foi o aproveitamento de lixo numa usina em Nova Iguaçu. Então, de lá para cá, pouca coisa avançou, mas nós temos outros ativos que podem ser utilizados, né? Agora mesmo em Seropédica está sendo instalada uma usina de biogás, né, que vai aproveitar resíduos sólidos, que é uma outra fonte alternativa também de geração de ativos digitais, aí não é de crédito de carbono. Como eu falei, existe um pressuposto de utilização desses ativos. Né? Isso já existe no mundo, Nelson? Vai ser uma... Não, isso já existe. Não é jabuticaba, não? Não. O que é feito muitas vezes é que tem basicamente só a reciclagem, mas existe reciclagem que tem desdobramento para desenvolvimento econômico de determinados setores, de microsetores, e isso pode virar ativo digital, porque essa ação ela tem um valor econômico intrínseco e aí você transforma isso em ativo digital e é negociado. Então esse é um dos pontos. E o melhor de todos para o Brasil é a questão da biodiversidade. Por quê? O Brasil tem uma biodiversidade fantástica, né? Então já existe para algum tipo de ação de biodiversidade, você já tem também como transformá-la em ativo digital. Já existe metodologia para isso, mas a gente tem muito mais a aprofundar, especialmente quando a gente fala da possibilidade do bioma brasileiro, né, da utilização para fármacos, por exemplo. Então, é um avanço e uma possibilidade de geração de ativos que nós não somos hoje capazes de projetar o que isso pode se transformar do potencial. Quando eu falo de crédito de carbono, que já está aí, a gente já tem uma certa facilidade, né? Tem estimativas do ICC, né, International Commerce Chamber, que ela tem um estudo que aponta para negociações até 2030 de 100 bilhões de dólares só no mercado nacional. Só no mercado brasileiro. De crédito de carbono. Então nós temos uma movimentação grande. Porque 100 milhões acumulados? Ou... Não, acumulados até 2030. Então esse mercado está começando. Nós imaginávamos, porque o projeto ele é composto de 2 ciclos. Um primeiro ciclo que aborda que é a implantação desse mecanismo de negociação, a plataforma e depois no segundo momento a bolsa. Nós imaginar que negociará carbono, biodiversidade, tudo isso. Nós imaginávamos isso entre 5 e 8 anos para ficar maduro. Hoje nós já estamos trabalhando com 3 a 5 anos. Tamanha é a velocidade de crescimento. E à medida que o Rio se transforme e a gente consiga ser a referência mundial desse hub de negociação de ativos sustentáveis, nós partiremos para uma segunda etapa. E para isso, para que a gente se transforme em referência, é importante a participação não só do governo, da própria Nasdaq, mas também da sociedade civil. Por isso é que nós estamos construindo com eles também esse futuro, porque não é um projeto de um ou de outro governo, é um projeto da sociedade brasileira, da sociedade fluminense. Criando essa referência, nós vamos para o segundo momento, e aí nós estamos falando de coisa de gente grande. Nós estamos falando de buscar atrair fundos de investimentos internacionais, de investimentos em empresas sustentáveis, que hoje negocia no mundo em torno de 57 trilhões de dólares. É uma imensidão. Nós temos uma meta para tentar atrair, que é de 5%. Né? Mas se nós atrairmos só 2%, só 2%, e aí a gente está falando aí num horizonte de 10 anos, nós temos a capacidade, por conta, já que eles operarão aqui, e a liquidação, a ideia é que seja aqui da Bolsa também, e de outros ativos, e esses fundos também podem contribuir até com
para a Bolsa de São Paulo, né? Claro. Porque na realidade vão investir também em empresas que lá estão, que são sustentáveis. Mas se nós conseguirmos atrair 2% e eles ficarem retidos aqui, nós estamos falando praticamente, Vidor, de dobrar o PIB em 10 anos. É uma meta ousada, eu não tenho dúvida disso, mas ela é factível, porque se nós nos transformamos, porque o mundo vai se transformar, essa nova economia vai estar presente. Então, se nós conseguirmos fixar isso, fixar esses fundos aqui, a gente tem uma possibilidade de ter um novo paradigma para a economia brasileira, e aí consolidamos essa nossa marca de país sustentável. Claro, tem muitas ações, não tem nada pronto, estamos todos aprendendo, porque é um mercado novo, mas eu tenho a certeza que Talvez o Brasil... a gente consiga salvar a Amazônia com isso, um projeto sustentável. Tem um livro do Jorge Caldeira, que chama Brasil Paraíso Restaurável. E lá ele apresenta um mapa que é a produtividade primária dos recursos naturais. E ele é um mapa-mundi completamente deturpado, assim, completamente modificado, em que aparece o Brasil como uma bola enorme, o maior de todos os países, exatamente porque essa biodiversidade, esse estoque de carbono que nós temos, nos possibilitará, do ponto de vista dos recursos naturais, a ser a maior potência no sentido de ter ativos que economicamente podem se transformar, podem transformar a economia e a gente subir bastante do ponto de vista do ranking mundial, né? Agora, Nelson, aqui antes da gente começar, você estava me falando um negócio que me entusiasmou muito, né? Quer dizer, você já preparar também as políticas públicas para esse mundo, né? Aí você disse que mandou para a Assembleia um orçamento já com essas características. Exato. O orçamento do 2023, né? Exato. Explica isso um pouquinho. Então, as ODS, né, os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, estabelecidos pela ONU há mais de 20 anos, eles têm metas para serem cumpridas até 2030, né, que vai dar erradicação da pobreza, mudanças climáticas, adequação, enfim, várias questão também da habitação, enfim, são 17 objetivos e os países são signatários desse compromisso de atingir esses objetivos, e o Brasil não é diferente. Só faltam 8 anos, né? Só faltam 8 anos, algumas coisas vêm caminhando, mas ainda tem muito a ser feito. Então, já com essa preocupação, nós encaminhamos, e é o primeiro ente da federação a fazer isso, nós encaminhamos o orçamento de forma tradicional, por conta da obrigação legal que existe, mas também apresentamos para a Assembleia Legislativa como esses ODS, como esse orçamento, ele compõe nas suas ações finalísticas, não colocamos pessoal ali, né, mas como as ações finalísticas, como eu entrego o produto final para cada ODS dessas. E aí a população vai poder acompanhar, e é mais fácil também, né, Vidor, do ponto de vista de visualização, as pessoas saberem efetivamente o que está sendo gasto com saúde, né? O que está sendo gasto com educação, o que está sendo gasto, por exemplo, com a questão da erradicação da pobreza. Então é um pouco disso que esse novo formato pretende, ambientar as pessoas para essas políticas. Eu tenho defendido que os governos, nós não temos governos ainda assim, começamos a trabalhar isso agora no governo do Estado, mas que a gente tem um núcleo, um departamento central, assim como grandes corporações já fazem outros, né? Grandes bancos, que você tem um departamento de sustentabilidade para atingir todos os compromissos de ESG, né? De ambiental, social e de governança. Então, que a gente tivesse governo também
Porque a sociedade civil organizada, as empresas, já começam a ter essa preocupação. É claro que foi estimulada por ambientes públicos, mas que os entes da federação, municípios, estados e a própria União possa ter isso centralizado. Ou seja, vou fazer uma ponte. É claro que hoje tem a obrigação de você ver a questão ambiental, mas não é só ver a questão ambiental. Quais são os reflexos daquilo para a população? O que eu tenho de crédito de carbono que eu possa aproveitar com aquilo? Uma política pública de transporte. Né? Quando eu adoto uma política pública de transporte, por exemplo, os municípios vão gostar muito, porque eles vão ter crédito de carbono com isso. Eu vou utilizar ônibus elétrico, vou substituir, determinar que substitua a frota. Ora, eu estou evitando emissão de CO2 na atmosfera, isso vira crédito de carbono. Ou vou ter uma alternativa para chegar aos grandes centros urbanos que me diminua o número de carros nas ruas. Também é uma política pública para adoção. Então, todos esses projetos, eles passariam por uma análise que não é só uma análise ambiental, ela é uma análise ambiental e econômica. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? Como eu sempre digo, porque essa questão ambiental já se vem falando há muito tempo, mas ainda faltava monetizar esse ativo. E à medida que a gente consegue fazer isso, você toca na parte mais sensível do corpo humano, né, que é o bolso. E ao tocar no bolso, eu quero também estar tocando o coração das pessoas, porque com isso você vai conscientizar as pessoas da necessidade da mudança climática para que a gente possa deixar recursos naturais para as futuras gerações. Olha, Nelson, foi um prazer te receber aqui, conversar sobre isso. Estou falando, mas eu queria que você desse uma palhinha do como é que está aí seu projeto de recuperação fiscal. Foi tudo bem? Fez as pazes, só para a gente finalizar, porque o pessoal vai dizer, pô, convido o secretário, conversa um ano, depois não volta a falar do assunto. Na realidade, a gente conseguiu aprovar o regime, que tinha uma característica, né, que a gente disse naquela altura, diferente dos modelos tradicionais que o Tesouro Nacional sempre buscou, que é corte, 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 e eu acho que equilíbrio não se faz só do lado da despesa. Né? É possível também que a gente tenha receita para ter o equilíbrio, tem duas pontas, né, receita e despesa, e nós conseguimos demonstrar a viabilidade do modelo que construímos e a utilização também dos ativos estaduais, como dívida ativa, como a recomposição da discussão dos royalties e participação, que tem um volume grande. E com isso demonstramos que era possível fazer equilíbrio econômico a partir daí, com modelos econométricos que desenvolvemos naquela altura na Secretaria de Fazenda. E foi aprovado, agora ele começou a execução. A pagar dívida, se eu não me engano. Já começou, o ano passado foi 1,9, esse ano são 4,5 bi. Parte vai ser compensada por conta da redução do ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações. Isso acabou trazendo uma perda de arrecadação, mas parte disso está compensada no pagamento dessa dívida. Então, ao invés de pagar 4,5, nós, como tem uma redução de 2,8, que consta lá do orçamento, então vamos estar pagando aí 1,7 bi de dívida esse ano. Então, é interessante. E lá no diagnóstico que nós tínhamos feito, nós tínhamos falado da estrutura econômica do Estado, né? Não sei se você até se lembra do termo que a gente utilizou, que era estrutura produtiva oca, né? Que você tem a cabeça do setor, mas o encadeamento produtivo não tem. E o que a gente está desenvolvendo agora é como você faz esse regime se tornar efetivo, ou seja, o equilíbrio das finanças públicas, considerando que nós precisamos organizar o Estado como um todo, não apenas as finanças.
Então, por isso, nós desenvolvemos lá, estamos desenvolvendo, tem um trabalho, e aí eu já estou dizendo que a gente pode, numa outra oportunidade, já estou me oferecendo aqui para uma próxima oportunidade. Desde que eu cheguei na Secretaria de Planejamento, nós criamos a Subsecretaria de Planejamento Estratégico. E tem toda uma lógica que nós estamos construindo. Olhando para trás, nós vinculamos o regime à questão da reorganização do Estado. O que nós estamos fazendo lá? Nós estamos preparando planejamento estratégico do governo, mas planejamento estratégico para o Estado do Rio de Janeiro, que tem alguns pilares, né? Econômico, social e territorial. O Rio de Janeiro tem uma característica de concentração da sua economia e da população em torno da cidade do Rio de Janeiro, seja a Baixada ali, Niterói, São Gonçalo, enfim. Então o que a gente está propondo é como a gente consegue construir a partir desses pilares e passando por duas transversalidades. Uma é a questão da sustentabilidade, que essa nova economia também vai ajudar o Rio não a arrecadar mais porque não tem ICMS, mas indiretamente sim, porque você faz a economia girar. E a outra transversalidade é a inovação e a tecnologia que nós queremos trazer também para que toda essa construção dos complexos que nós imaginamos econômicos que podem ter essas consequências tanto do ponto de vista social e também como a gente expande isso e espacializa em todo o território, para que a gente possa ter uma economia mais adequada e atingir um dos nossos objetivos lá do regime, que é o equilíbrio das contas, porque se eu melhoro a economia, vou ter mais arrecadação e, consequentemente, melhorar o equilíbrio fiscal das contas. Então, tem toda uma estratégia montada, toda uma estrutura desenhada para a gente poder fazer com que o Rio de Janeiro retome o seu lugar de grande indutor do desenvolvimento econômico do nosso país também. Bom, muito bom essa conversa, entusiasmante. Vamos ver se a gente agora sai aí pela rua, né, buscando esses créditos de carbono, convencendo os empresários, as pessoas, que eles têm esses créditos, esses ativos ambientais, né? Monetizar isso, começar a negociar, um compra, outro vende. Começamos aí pelo IPVA, já é uma boa notícia. E, enfim, e tomara que esses 3, 5 anos se curtem em 2 ou 3. Está crescendo mais de 100% ao ano, é realmente muito, muito animador. E só para dar uma notícia, que eu acho que é importante, né, que muita gente não sabe, eu não sou especialista, obviamente, em ambiental, estou aprendendo demais, né? A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, a UINEA, todos colaboram demais, desenvolvimento econômico, a própria Cefaz, a PGE, todos têm contribuído. A Secretaria de Agricultura tem contribuído para que a gente possa juntos construir esse novo modelo. Mas o que é interessante é que era uma coisa que eu não sabia, que é mangue. Você sabia, Vidor? Eu fiquei muito impressionado com isso, por isso que eu quero dividir com todos vocês, é que o mangue, ele tem uma capacidade de absorção pelo mesmo tamanho. Vamos pegar 1 hectare de mangue e 1 hectare de floresta, ele absorve entre 5 e 7 vezes mais e 40 vezes mais rápido. Vamos encher de mangues. Então, o mangue E a recuperação, e aí fazendo um adendo também que é importante para o Rio, a recuperação da Baía de Guanabara, previsto no contrato de concessão da SEDAI, né? Vão investir lá 2,6 bilhões de reais, vai ajudar também. Isso vai gerar crédito de carbono. Então estamos falando de uma nova economia, de um novo Estado, um Estado promissor, e eu tenho a certeza que se não basta apenas governo, não basta apenas as empresas, eu acho que a sociedade como um todo tem que estar envolvida, porque a gente é capaz de transformar. Essa é uma bandeira que todo mundo abraça com prazer, né? E essa até as brigas políticas. Bom, vocês que nos assistiram, muito obrigado. A gente retomando esse nosso bate-papo, já sem máscara. A pandemia ainda está um pouco aí por aí, mas o risco diminuiu bem. E você já está convidado para voltar aqui para falar de tudo isso que a gente... Então, para a gente receber. Também, obrigado, Vidor. Boa noite a todos.